Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início em mais esta programação, nós vamos ter uma palavra de oração falando com o Senhor nosso Deus. E para isso, nós oramos, convidamos também a todos para orarem juntamente conosco, não é? Oramos então. Grandioso e soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor, agradecidos por mais este dia de vida que o Senhor tem nos concedido, agradecidos pela saúde, pelas bênçãos e pela paz que o Senhor tem nos dado. E também, meu Deus, pedimos o perdão pelos nossos pecados, nossas fraquezas e falhas, e pedimos a bênção do Senhor, a saúde, a cura divina, em favor de todos os teus filhos que estão necessitados das bênçãos do Senhor, que seus lares, suas famílias,
cada pessoa, cada irmão seja abençoado, seja curado, seja libertado pelo Senhor. E também, meu Deus, que o Senhor nos dê a inspiração divina para falarmos sobre a Tua bendita palavra, mais esta vez, nesta programação, e que todos os nossos amados e queridos irmãos que nos acompanham estejam também sob a mesma inspiração para todos nós recebermos as Tuas bênçãos. E é no sagrado nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos. E Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bom, meus queridos e amados irmãos. A escritura que nós vamos ler nesta oportunidade está na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2. E começaremos no versículo 7, não é? 1 João, capítulo 2 e versículo 7. E nós vamos então aqui trazer as nossas notificações, como fazemos diariamente, e qualquer irmão que desejar acompanhar a leitura bíblica, então procure em sua Bíblia enquanto nós trazemos as nossas notificações, não é? Este programa, ele é publicado diariamente aqui pelo nosso canal no YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é republicado simultaneamente em nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos que nós temos e eles são reprisados. O mesmo programa do canal aqui é reprisado também nos 3 grupos, não é? E qualquer irmão que desejar fazer parte de um dos grupos, então é só entrar em contato conosco e fazer a tua solicitação e nós atenderemos, nós adicionaremos com muito carinho, não é? Com muito amor. Não esquecendo que para isso o irmão ou a irmã precisa colocar o seu nome para que a gente possa criar o seu contato, não é? E também este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste. Nosso tabernáculo está na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, aonde temos cultos todos os domingos no horário das 18 horas e 30 minutos. Lembrando em tempo que os nossos cultos no tabernáculo em Santa Bárbara estão sendo realizados normalmente, não é? E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Ali os cultos são realizados todos os sábados, no horário das 18 horas e 30 minutos. E vocês todos que estão nos acompanhando são convidados a estarem conosco e virem e adorarem juntamente com o povo de Deus que ali se reúne em qualquer dos nossos cultos, não é? Muito bom, então. Dito todas estas coisas, nós vamos aqui para a nossa leitura bíblica, conforme anunciado. 1 João, capítulo 2, versículo 7. Vamos aqui, então. Irmãos, não vos escrevo mandamento novo, mas o mandamento antigo que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo. Então é bom se observar esse detalhe, não é? No primeiro versículo lido aqui, que é o 7, ele disse que não estava escrevendo nenhum mandamento novo. Agora no versículo 8 ele diz assim:
Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhes cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção dos santos, do santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo, é o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas,
e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Amém. Que o Senhor nosso Deus acrescente suas bênçãos a essa bendita e sagrada leitura, não é? E que nós possamos viver isso que fomos ensinados a fazê-lo, não é? Agora, se nós fôssemos meditar na Escritura propriamente dito, nós poderíamos citar alguns destaques, não é? Um dos destaques que eu quero citar é o que ele disse assim, que saíram de nós porque não eram de nós, não é? Saíram de nós porque não eram dos nossos. E essa escritura, às vezes, essa expressão é muito mencionada de vez em quando por alguém, não é? Se um certo grupo sai de um outro grupo, então normalmente se cita essa escritura: saíram de nós porque não eram de nós. E eu gostaria de fazer uma pequena consideração aqui, não é? O fato dele ter dito saíram de nós é certo, não é? Que o apóstolo João tinha absoluta e plena certeza que o que ele ensinava, o que ele pregava era verdadeiro e era de Deus. Portanto, aqueles que saíram deles, então foram para algum lugar aonde, porventura, haveria alguma controvérsia, não é? Com respeito aos ensinamentos de João. Mas vamos olhar em outro aspecto. Quando se cita essa escritura, saíram de nós, isso não quer dizer absolutamente que todos os que saíram de nós não são de Deus. Não é nesse aspecto que nós precisamos observar isto, não é? Não é que todos que saíram de nós não são de Deus e os que ficaram conosco são de Deus. Não é essa a verdadeira interpretação dessa palavra aqui. A verdadeira interpretação da palavra é o que está escrito mesmo. Saíram de nós porque não eram de nós, quer dizer, eles não eram igual a nós. Eles não pensavam como nós, eles não agiam como nós. Agora, e o que nós fazemos? Porque eu gosto muito de ser justo com aquilo que nós comentamos, com aquilo que nós falamos, não é? E o que nós fazemos está perfeitamente, plenamente correto. Nós temos absoluta certeza disto, não é? Porque essa questão é o seguinte: sair de nós é porque saiu mesmo, não está mais conosco, mas não significa que a outra parte tenha que entrar em um pré-julgamento de que eles foram perdidos, de que eles saíram de nós e se perderam. Não é nesse aspecto que São João está falando, não, né? Mas ele está comentando apenas o fato real em si. Eles não estão conosco, saíram de nós porque eles não eram de nós, não é? E nós talvez tenhamos maneiras diferentes de pensar, tenhamos maneiras diferentes de agir ou qualquer coisa assim, não é? Para que não fique uma sombra de dúvida, assim, o pastor leu isso para poder bater em alguém. Não, nós não estamos tentando bater em ninguém, né? Nós não estamos tentando acusar a quem quer que seja. É apenas a escritura que nós lemos.
e que é uma realidade. Não estão mais conosco porque não eram iguais a nós, não eram de nós. Foi o que ele disse, São João, né? Mas isso não significa que um é mais certo do que o outro é mais errado do que o outro, porque cada um de nós tem que ter a certeza absoluta de que aquilo que fazemos é correto, né? É certo que ele disse que se nós mentimos, então o amor de Deus não está em nós. Se nós mentimos, eu, por exemplo, tenho que julgar a mim mesmo. O que é que eu faço, como eu faço as coisas e assim por diante, né? Não posso continuar, senão não dá para continuar a leitura da mensagem, porque o nosso cronômetro aqui roda depressinha, né? Se você ficar olhando nele assim, tem minuto, segundo e depois acho que o decimal de segundo. O decimal de segundo corre que você quase não vê nem o número, né? E o segundo vai correndo à medida que o segundo vai passando mesmo, né? E depois vem os minutos. Então, ele roda depressa e se nós quisermos meditar um pouco na mensagem, então nós temos que ler, senão não vai dar tempo mesmo, né? Muito bom, então. Ainda em tempo, eu gostaria de lembrar, que eu já estava me esquecendo, né? Que nós vamos ouvir uma canção, quase que passa por alto, né? Nós vamos ouvir uma canção para o nosso enlevo espiritual, um hino muito bonito, né? E eu gostaria de fazer uma dedicação, uma homenagem através deste louvor, né? Eu quero homenagear todos os cristãos que são cristãos há mais de meio século. Eu sei que não são tantos assim, mas existem muitos ainda, não é? Que são cristãos há mais de meio século, 50, 60 anos de fé, e estão aí na luta, na batalha, perseverante no caminho da fé, que uma vez foi entregue aos santos, não é? Então, esse hino é para homenagear todos os meus amados companheiros que estão batalhando pela fé uma vez entregue aos santos há mais de meio século, 50 anos, 60 anos e daí por diante, não é? Então, o hino que nós vamos ouvir, ele se chama Redimido. E quem canta é o cantor Aparecido de Souza, né? Hino Redimido, cantado na voz do pastor Aparecido de Souza. Vamos ouvir esse hino e depois a gente volta, então, com uma porção da leitura da mensagem Poder de Transformação. Ouçamos e meditemos. Quando Jesus me salvou, eu andava perdido, sem consolação. As trevas já eram tantas, que luz eu não via, só escuridão. Hoje me sinto feliz, porque sou redimido por Cristo Jesus. Pois só me falta família, meus entes queridos, levar sua cruz. Oh, meu Jesus tão amado, já me
sinto salvo do mundo de horror, de todos os vícios malditos. Jesus, com sua graça, já me libertou. Os companheiros que eu tinha zombavam e diziam: ele não fica lá. Outros diziam: coitado, já depois de velho quer regenerar. Mas eu clamava e pedia: Jesus, me segura, não deixe eu cair. Já que salvaste a minha alma, ilumina a estrada e me deixe seguir. Ó meu Jesus tão amado, já me sinto salvo do mundo de horror, de todos os vícios malditos. Jesus, com sua graça, já me libertou. Escutam a palavra de Deus. Neste mundo não havia homem que fosse pior do que eu. E no estado em que eu estava foi quando encontrei com o meu bom Jesus, que me chamava das trevas, dizendo: vem já receber minha luz. Ó meu Jesus tão amado, já me sinto salvo do mundo de horror, de todos os vícios malditos. Jesus, com sua graça, já me libertou. Amém, amém, graças a Deus. Que o Senhor Deus aceite o nosso louvor, não é? Para a sua bendita glória. Então agora sim nós vamos aqui, o tempo que nos resta, nós vamos ler um pouco aqui a mensagem e estudar alguma coisa aqui sobre o que o profeta vai nos ensinando, não é? Parágrafo 227. Então ele continua assim a partir deste parágrafo em diante. Aí está: civilização, instrução, conduz à morte e ao caos e ao inferno. O pior de tudo é isso, ao inferno, não é? Porque ele já havia dito nesses últimos trechos aqui que nós temos lido desta mensagem, ele está falando sobre a civilização moderna, sobre a ciência, e isto vai nos levando à morte, não é? Porque são alimentos
conservantes no alimento, são automóveis. Ele diz, você só anda de automóvel, vai no supermercado, tem que ir de automóvel, né? De carro. Vai na farmácia, tem que ir de carro. Sai um pouquinho, tem... Então, quer dizer, a gente não anda mais e vai ficando obeso. Ele já disse tudo isso, não é? Agora aqui ele diz, aí está a civilização, instrução, conduz à morte e ao caos. Agora vem a parte pior. E ao inferno. Misericórdia. Vamos clamar a misericórdia de Deus, né? Que essa civilização nos conduz, por fim, ao inferno. Não dê ouvido a essas coisas. Note agora, Eva simplesmente teve de dar uma espiada para ver que aparência o mundo tinha. Você sabe, muitas vezes nós simplesmente temos de usar um pouquinho disto. Ele está dizendo aqui que hoje dificilmente nós poderíamos viver de uma forma primitiva, que não usássemos o automóvel, não usássemos a energia elétrica e outras coisas assim, que tudo faz parte da ciência, não é? Então, nós precisamos usar, às vezes, um pouquinho disto. Ou você sabe o que quero dizer, simplesmente tem de dar uma olhadinha. Veja, agora, em São João, ou 1 João 2,15, Deus disse, se amais o mundo, ou até mesmo o amor do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em vós. As coisas que estão ali fora estão mortas. Vocês estão circuncidados, cortados disso. Vocês não querem as coisas do mundo, para as quais estão mortos. Elas estão mortas. Vocês não querem nada morto. Está podre, cheira mal. Como poderia algo vivo querer algo que esteja imundo como isso? Veja, vocês estão vivos em Cristo. A palavra os torna vivos. Então ele está dizendo aqui para os cristãos que têm tido uma experiência de conversão, de novo nascimento com Deus, e agora estão vivos espiritualmente falando, não é? Então, se você está vivo na fé, vivo, sua alma, seu espírito está vivo, por que você haveria de gostar das coisas mortas? E ele disse aqui, e podres. As coisas mundanas não deveriam ser misturadas em nossas vidas com as coisas espirituais, porque as coisas mundanas estão apodrecidas. É isso que ele disse aqui, não é? Ora, quando penso nisto, neste dia em que estamos vivendo, chamado instrução, não se pode nem mesmo subir ao púlpito sem que se tenha um diploma de doutor, e assim por diante. Isto me faz lembrar de um capelão, certa vez, dando baixa do exército, ele disse, irmão Brana, foi logo após a Primeira Guerra Mundial, o capelão disse, o sargento se aproximou e disse, capelão, quer ir ao campo de batalha comigo no Argonne, lá, vindo de lá, Sault-Lorraine, é o lugar aqui, né? Seille-Lorraine, França. Você sabe, e disse, eu parti rumo à floresta Argonne, e disse, ele estava levantando
o número de quantos tanques tinham sido destruídos. Era uma guerra, e então a glória de uma guerra é matar o inimigo, é destruir o inimigo, não é? Olha isso, então ele estava contabilizando a quantidade de tanques que haviam sido destruídos. E disse, foi numa manhã de Páscoa, disse, eu simplesmente atravessei, eu caminhei de um lado ao outro com uma enfermeira e ela estava dando àqueles rapazes feridos uma rosa americana. Você sabe, uma com que um americano está acostumado. Aqueles rapazes agarravam aquela rosa e simplesmente choravam e gritavam, porque sabiam que veio da pátria. Veja, era da pátria. Então esses soldados, não sei se eram os feridos, né? Mas acho que sim, a enfermeira vinha e lhe dava uma rosa, que era de seu país, mas ele, por pressuposto aqui, ele estivesse na luta, na guerra, enfrentando a morte cara a cara, longe de seu lugar, longe de sua terra, longe de sua família. Então, que coisa! E é assim que penso que fazemos com a palavra. Veja, a agarramos. Ó Deus, ela vem da pátria. Veja, disse, eu os vi, algo incomum no meu coração. Ele disse, eu saí até lá e disse, e o capitão saiu para fazer um levantamento de quantos tanques tinham sido destruídos e coisas tais. Disse, aqui o capelão certamente, disse, o Espírito Santo disse, vá até aquela pequena pedra. E ele olhou em volta e disse, eles jogaram esse gás de mostarda e cloro e disse, simplesmente queimou todas as folhas das árvores. Não restou nada vivo. E era Páscoa. Ele disse, que Páscoa! Que Páscoa! Quando nem mesmo a grama na terra, absolutamente nada. E disse que algo o atraiu a uma pedra. Olha isto, algo o atraiu a uma pedra. Ele removeu a pedra, disse, havia uma florzinha da Páscoa sob ela, debaixo da pedra, não é? Havia uma florzinha de Páscoa sob ela, que tinha sido mantida sob a rocha o tempo todo. Então a pedra, a rocha, havia protegido aquela pequena florzinha, não é? O tempo todo em que o gás venenoso caiu, e disse, eu pensei, ó Deus, mantenha-me sob a rocha das eras, até que todo este veneno tenha passado, e permita-me florescer naquela terra além. Poderíamos parar aqui mesmo, se quiserem, porque eu tenho tanto aqui, eu nunca chegarei a isto. Ele está dizendo aqui, eu tenho tanta coisa para falar, mas não vai dar tempo, não é? Eu nunca chegarei a isso de qualquer maneira. Veja, de coisas assim, talvez eu possa retornar e lhes trazer isso. Ó, eu acabei de pregar o outro dia o filtro do homem que pensa. Oh, meu Deus, já passou da hora aqui, meus irmãos, não é?
a gente fica empolgado e a hora vai-se embora. E vamos ficar no 236, não é? E para o próximo programa nós continuaremos daqui em diante. E nós vamos encerrar o programa porque já deu a hora. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai, o tempo passa tão rápido, Senhor, quando nós ficamos lendo a Tua palavra, analisando aquilo que o Senhor tem para nos dizer, para nos ensinar. E eu peço que o Senhor fique com os meus irmãos mais uma vez, que o Senhor dê as vitórias que eles precisam, a cura divina que eles precisam, que os demônios se afastem das vidas, deixe-os em paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus Cristo e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Então, meus irmãos, Deus abençoe a todos vocês, a todos nós, né? Fiquemos todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo programa. Amém e amém.